No futebol brasileiro, principalmente, gerir grupo ainda é a maior valência. Beleza? E olha que eu sou a favor do estudo, hein? Pra caramba, você sabe disso. Mas a realidade é diferente do que o mundo ideal. Você briga comigo pra caramba por causa disso, dos nomes que eu uso, das nomenclaturas que eu até evito falar, mas no Brasil ainda se ganha muita coisa gerindo um grupo. Tá? É a principal valência do treinador no Brasil. O Paulo Souza tacou fogo nisso logo no início. E a diretoria do Flamengo, que eu tanto avisei lá atrás, em 19, não, todo mundo se travestiu de brabo, de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, para quem não sabe. Todo mundo se travestiu de Michael Jackson. Não, a gente é brabo. Todo mundo gostou da carapuça de ser o Al Capone da parada. Eu avisava que aquela gestão era do Jesus. Eu avisava aquilo. Não, mas fulano é muito brabo, contratar com cheque em branco é mole. Mole. Contratar com dia 5, recheado é mole. Contratar pagando o maior salário do Brasil é mole. Quando a bola bate na trave e sai, é que é brabo de gerir. Brabo. E eu falo isso por experiência, que vivi isso na minha pele. Vivi isso na minha pele. Gerir com menos dinheiro, com atraso do salário, com o teu jogador sendo assediado por um clube pagando mais e sabendo que você pode sair, aí é que é brabo. O Flamengo está implodindo desde que o Jesus saiu e mexeu no departamento médico lá atrás. Mas, Edu, agora a justiça tem que ser feita. Chegou o Rogério, ganhou Brasileiro, Recopa, Estadual, não presta. Veio Domi, não presta. Veio Renato, não presta. Paulo Souza, não presta. E tem uma frase que eu falo desde quando a gente trabalhou junto fora do campo na Fox, sempre falei isso, jogador precisa assumir responsabilidade. O cara que ganha 700, 800, 900, 1 milhão, merece. Mas a responsabilidade e a cobrança tem que ser maior do que ganha 50 na Série C. E o nível de performance que eu tô falando, e aí eu citei, Edu, na Band News, ontem eu assisti o Boston Celtics contra o Golden State. Narração fera do Ivan Bruno, Álvaro José, Eduardo Barão, transmissão pica da Band. Falei, tô leve. Cara, ali o cara vai oscilar, né? Bem ou mal, o que você falou de mentalidade. Mas a gente sabe o que vai entregar. Você sabe que o Tatum vai entregar, o que o Stephen Curry vai entregar. Vai oscilar. Mas tem um padrão. No Brasil, a gente tem jogadores tipo, sei lá, o Everton, arrebenta e de repente fica 10 jogos sem conseguir jogar bola. E a gente não entende. Então, eu entendo que tem um problema de gestão, isso é claro, isso é nítido, é sintomático. Mas, Carlos, os jogadores não desaprenderam. E você sabe que às vezes não está funcionando, a gente junto e fala assim, não vamos fazer nada disso, vamos fazer aqui diferente, porque assim funcionou lá atrás. E um jogo ou outro funciona, Edu. E no Brasil tem uma oscilação muito grande. Mas funcionou. Sabe quantos por cento ele tem de aproveitamento? Eu vi hoje mais cedo. 66%. É por isso que o número não pode ser nu e cru. Ele tem que ser balizador. Ele tem que ser 1, 2 balizadores. O número tem que ser destrinchado. Mas você não acha que nesse período pós-Jesus, com todos os problemas, caiu muito o rendimento de alguns jogadores, cara? Os caras têm que assumir a responsabilidade. GV, no Brasil, o gestor no Brasil, em sua grande maioria, gere com a torcida, com a arquibancada, cara. Porque é fácil pra caramba. É óbvio que ele não é só o culpado. Claro que não é só o culpado. Todo mundo no processo é culpado. Do massagista até o presidente. Isso é fato. O problema é que tá errado desde a ida a Portugal. Que eu avisei aqui. Mas eu não avisei porque eu sou brabo, não. É porque é o básico do básico, do básico do básico. Ir a Portugal, caçar qualquer português por ser português, cara, isso aqui é mais tosco do que o Flamengo, naquela época, no topo da pirâmide do Brasil, disparado o maior time do Brasil à época, ir contratar um dos auxiliares do Guardiola. Isso é muito pequenez, isso. Sabe? Isso é muito pequeno. Mas se falou, podia dar certo, podia. O futebol brasileiro permite que possa dar certo. A gente já viu vários treinadores que não sabem nem o que está fazendo ali ganhar título. O problema é, a opção, a gestão, a metodologia está errada. Cara, imagina quantos auxiliares tem o Guardiola, irmão. 4, 5 por temporada. Pegaram um auxiliar do Guardiola. Quer dizer, então, se você contratar a esposa do Guardiola, você vai ter filhos igual o Guardiola. Que loucura é essa, cara? Isso estão loucas, cara. Não, mas Domenech Torrent... Isso é muita loucura. O Flamengo agora foi para Portugal, não tinha nenhum nome na pauta. Eram 4, 5, a reveria só por ser português. Não sabem gerir. E pode ficar chateado comigo, pode me xingar, pode ver o que for. Eu avisei antes, não tem uma linha de trabalho. Domenech é uma coisa, Rogério é outra, o Renato Gaúcho é outra. Esse senhor, a gente nem sabia qual era dele. E ele mudou o time
Toda hora, ele botou o goleiro no Foram 32 jogos, Carlinhos. 32 jogos e 31 escalações diferentes. Ele botou lateral no gol, o goleiro no ataque, meio campo no banco. Cara, lembramos de um outro caso, tirou o Diego Alves jogo passado, numa covardia danada. Aí o presidente do Alves, falei? Tá aí, ó. Você falou os números dele, a produção já tá... Olha lá, 32 jogos, 19 vitórias, 7 empates. Cara, pior que se você olha o número cru assim, ele convence, né? Mas a gente tem que ressaltar aqui que dessas 19 vitórias, tem muito jogo do Campeonato Carioca. Exato. Tem verdade. Muito jogo do Campeonato Carioca com equipes de pouco rendimento. E você sabe o que é louco, Carlinhos? Se o Flamengo tivesse vencido o Fortaleza, que não era nada demais, e o Red Bull também, que não era nada demais, poderia até ter vencido ontem, inclusive, se não tivesse impedido e estava no lance do pênalti e tal. O Flamengo estava com os mesmos números de pontos do Corinthians com 18. Que loucura que está o campeonato desse ano, em um nível muito baixo. A gente vai falar daqui a pouco de Fluminense ontem. Fluminense e Atlético, Fluminense deu uma coça. Acho que foi o primeiro time que eu vi jogar uma bola que, até agora, né? Sabe que o Palmeiras pode entregar isso. Claro. Tô falando de evolução, né? O Palmeiras pode entregar. Depois a gente vai falar do Fluminense, que foi Vamos ver o Paulo falar, que eu quero trazer você para a discussão, para falar de portugueses, que o Edu trouxe agora. O Paulo Souza falou, depois do jogo, sobre a pressão que ele está recebendo. Vamos ver. Há coisas que eu não posso controlar e essas são aquelas que eu menos gasto energia. Quando eu tenho que gastar energia naquilo que é as minhas convicções, na nossa metodologia, em trabalhar com os rapazes da melhor forma que eu sei, para podermos ser competitivos e ganharmos jogos. Por isso, tudo aquilo que se comenta ou tudo aquilo que se escreve, com todo o respeito, é algo que eu não posso controlar. Daí o meu foco exclusivamente é analisar os nossos rivais, passar com clareza as ideias, os comportamentos dos nossos rivais para a nossa equipa, recuperar jogadores, tomar decisões para o jogo, de forma a podermos ganhar jogos. Eu queria que você falasse o que você acha que é mais... O Paulo Souza está te xingando aí. Só uma ressalva aqui para o torcedor do Flamengo, que a gente da imprensa e que vocês torcedores não confundam com o pessoal. Paulo Souza é um profissional que está no Flamengo, de fato não tem dado certo. Agora, ataques pessoais, filho da fruta, faltar com respeito, é cruzar muito ali. Igual você contratar alguém para trabalhar na tua empresa, um contador, o cara não trabalha bem, faz um monte de ano, você demite, mas não é pessoal, não é CPF. Sim. Que ele seja demitido ou não, mas que o respeito prevaleça, porque eu tô vendo já a gente passar um pouquinho do limite ou demais no limite. O senhor tá fazendo sinal aí, que o senhor quer falar, desabafa pra mim, vai. Não, porque é o seguinte, eu concordo com ele que tem coisas que fogem do controle dele e ele realmente não tem como dominar. Mas o que compete a ele não tem feito. Então, assim, aquilo que você tava falando ontem, que os jogadores têm que assumir responsabilidade, eu concordo plenamente. Só que os jogadores, para tomarem as decisões, eles precisam de ter uma espinha dorsal, eles precisam de ter um norte, uma base, um norte, que coisa que não está tendo. Essas oscilações em escalações, mexidas erradas, isso tudo atrapalha o processo. Isso tudo mexe com a confiança do jogador. Porque, por exemplo, vou fazer um paralelo aqui. Se você é uma criança, né, e você vê o seu pai inseguro ou com medo, você vai se tornar um homem inseguro e com medo. A pessoa mais forte da sua casa, que é o seu pai, não te dá proteção e estabilidade para você crescer. Então, assim, os jogadores estão vendo fragilidade nele. Estão vendo a fragilidade nele, estão vendo que ele está cada vez mais perdido, e aí fica difícil para o jogador tomar decisões dentro do campo. Só que ele não é o único culpado. Ele não é o único culpado. Mas ele teve tempo o suficiente para implementar as suas ideias e mostrar o seu trabalho e não conseguiu. Edu, essa loucura pro treinador português, eu acho que tem muitos e muitos bons que a gente está vendo pelo mundo. Cara, mas aí traz sem uma menor base aí, ó, desde o Sapinto no Vasco, teve o Paulo Bento no Cruzeiro. Paulo Bento é esse que treina hoje o Japão, tá? Teve um do Santos também, que eu não me recordo. Gesualdo no Santos. Exato. E Paulo Bento treina na Coreia, falou aqui o desculpa, André. Troquei. Vitor Pereira no Corinthians, líder, mas questionadíssimo. Luiz Castro no Botafogo, que enfrenta o Palmeiras hoje.
no Aliança. E dos últimos 9 pontos, ganhou 1, questionadíssimo. Paulo Souza, pelo que a gente tá vendo, já fritou. Todo mundo vivendo, e aí todo mundo, outros clubes também, talvez nós da imprensa, do Flamengo do Jesus, cara. E do Abel Ferreira, obviamente, no Palmeiras. Esses dois estão capitaneando uma revoada, e revoada no sentido literal mesmo, de voo, não a revoada carioca que a galera brinca, de treinadores portugueses que estão sendo contratados, parece que sem muito embasamento. Só para o Edu pegar um gancho, desmereceram muito o nosso produto, ou seja, os técnicos brasileiros, né? Que só serve o técnico estrangeiro, o técnico português, e os treinadores brasileiros, inclusive, ficaram revoltados com essa situação. Então a gente vê que ainda temos qualidade de treinadores aqui no Brasil. A gente ainda tem. E o resultado está aí. Olha só, alguns nomes citados foram maltratados aqui. Sim, até porque o Gesualdo foi muito bem no Porto quando eu estava lá em Porto. O Gesualdo é um cara conceituadíssimo. O Paulo Bento não está de bobeira. Ele foi mandado embora, acho que com 13 jogos ou 6 jogos. Negócio bizarro. O melhor jogo dele, eu fiz esse jogo lá no Esporte Interativo. Tipo de React, sem imagem, né? Arquibancada que chamava. A gente não tinha transmissão, mas fazia. Foi contra o Sport, quando ele foi demitido. O Magrão, goleiro do Sport, fez 9 defesas difíceis. E aí ele perde pro Sport e é demitido. Era pra ele atropelar o Sport. O do Vasco também foi muito pouco tempo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte... O Sapinto, né? Sapinto. Do modo geral, eles são melhores que nós mesmo. Eu acho que sim. Discordo um pouquinho no carrinho. Lá, né? Oi? Melhores que nós lá. Não, em qualquer lugar do mundo. Eles estão... Mas aqui não trabalhou. Não, aí que tá. O Brasil tem uma série de dificultadores para quem gosta de trabalhar como técnico aqui. Primeiro, se treina menos, isso pesa. Existe uma diferença de cultura. Cultura que eu digo do jogador, da imprensa, aqui do se clube. Treina menos, você acha? Se treina menos que joga mais. Não tem tempo de treinar. Não, Ele tá falando de frequência, não de intensidade. Aqui, intensidade aqui é mais forte. Não é menos de hora, não. Entendi. Entendeu? Então, quer dizer, tem uma série de dificultadores que precisa de adaptação. Fala, galera. Carlos Alberto aqui na área falando. Já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, toca o sininho e ativa as notificações. Valeu, um beijo e aquele abraço.